Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui nos vídeos Repúdio e Divórcio, aula 22, falando para poder falar sobre o segundo casamento. Eu preciso explicar sobre repúdio e divórcio. Qual a diferença entre essas duas coisas? O repúdio é a decisão que a pessoa tem em repudiar a outra, e o divórcio é somente a parte legal, formal do processo, para não virar anarquia, bagunça, tá? Para legalizar, para normatizar. Lembrando, você que está chegando agora no canal, se você quer saber mais sobre essa situação das consequências do adultério, você precisa ir lá no vídeo 1 e assistir todos os vídeos, são vídeos curtos, tá? E é importante você assistir para você entender a linha de raciocínio que a gente está seguindo. Eu estou seguindo uma linha de raciocínio desde o primeiro vídeo, agora esse já é o vídeo 22, tá bom? E agora eu estou falando, um irmão pediu para eu falar sobre o segundo casamento, então eu estou dando uma explicação aqui sobre o que é repúdio, o que é divórcio, tá? E se o segundo casamento é abençoado, tá? Por Deus, tá? Então vamos lá, dando sequência. Eu estava falando no outro vídeo sobre a questão do divórcio, né? Tem pessoas que são divorciadas, mas que nunca repudiaram o seu cônjuge, né? Elas queriam consertar o casamento, mesmo sendo traídas, mesmo sendo enganadas, né? Mas o seu cônjuge quis divorciar, então teve que legalizar essa situação. Olha só, como então conduzir pastoralmente esse tipo de situação? O aconselhamento enfatiza a investigação dos fatos e o discernimento moral das escolhas que essas pessoas estão fazendo. Sabemos que muitas separações resultam de problemas e posturas erradas de ambas as partes, né? Sempre os dois têm um pouco de culpa, muitas vezes, né? De erros. Mas, principalmente nesses casos extremos, onde a pessoa foi cruelmente repudiada, sem nunca ter repudiado, ou seja, a pessoa é fiel no casamento e está sendo traída, está sendo repudiada, está sendo deixada de lado, né? Indubitavelmente, a moral prevalece sobre a condição legal. A atitude íntima e genuína de manter a aliança protege a pessoa, inclusive como sugere a lei do divórcio, deixando-a livre para uma nova oportunidade de casamento. Uma condição legal e moral favorece essa pessoa repudiada e, portanto, divorciada. É o que eu falei no outro vídeo. Minha mãe foi repudiada, foi abandonada, foi desprezada. O meu pai desprezou ela, os filhos, a família, o seu compromisso com a família, né? Então a minha mãe estava livre para, mesmo depois de um divórcio, se refazer. Tá? Estava livre. É o que ele está dizendo aqui. Para a pessoa que repudiou em detrimento da postura reconciliadora do cônjuge, também a moral prevalece sobre a condição legal, estabelecendo um aprisionamento maligno, deixando-a refém da sua própria violência e infidelidade, e a princípio inviabilizando espiritualmente a possibilidade de um outro casamento. Ou seja, a pessoa que repudia, ela vai carregar esse peso moral. Uma parte dela morre. Ah, mas ela casou de novo e está lá vivendo feliz. Deixa Deus tratar. Mas vai ter tratamento. Tá? Vai ter tratamento. Essa pessoa, se ela mantém essa postura rígida e esse coração endurecido em relação a essa verdade de Deus, né? De Deus ser um Deus conciliador, reconciliador, que quer resolver as nossas questões, os nossos problemas, que nos dá um caminho para resolver as nossas questões, os nossos problemas, essa pessoa vai carregar sobre ela um peso de morte. Ela vai carregar. Tá? Então é muito sério quando essa pessoa que repudia vai para um segundo casamento, né? Adulterou, traiu e aí foi morar com a amante e casa com a amante. Isso não vai ser uma família, isso vai ser um pedaço do inferno. Você pode ter certeza disso. Um novo casamento teria um amparo legal. Olha só, essa pessoa pode ir lá e casar de novo depois de repudiar o cônjuge traído? Pode. Um novo casamento é legal? É legal. Está na lei, pode casar, pode. É moral? É aí que está o ponto. Deus julga os corações. Deus julga os nossos corações. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe das suas intenções, da sua dureza. Deus sabe de tudo. Entende? É bem possível que esse relacionamento não vá adiante. E se for, vai ser uma vida de inferno. Vai ter muitos problemas. Muitos problemas, né? A morte está nesse relacionamento. Na maioria dos casos, essas pessoas de fato vivem debaixo de tanta perturbação que muitas delas nem se casam. Então a pessoa cai um peso tão grande sobre ela, porque ela repudiou alguém, então ela fala, então não vou mais casar. Simplesmente ela se amazia. Ah, então vou morar junto só. Né? Então você vê a bagunça que está virando, né? Saiu de uma situação legal, moralmente, e legalmente, né? Legal moralmente, legalmente,
que era o casamento, por uma situação de ilegalidade, né, moral. Daí a pessoa não quer mais casar, se amazia. Um aqui, outro ali, multiplicando frustrações, deixando muita gente machucada pelo caminho. Então a pessoa vai semeando um rastro de destruição, né? Depois que a pessoa... É incrível isso, é incrível, olha só. Eu já vi os assassinos dando entrevista, já vi as pessoas falando que o difícil é dar a primeira facada. O difícil é matar o primeiro. Depois que mata o primeiro, mata o segundo, mata o terceiro. O divórcio é a mesma coisa. Porque o cara divorciou a primeira vez. Foi para uma situação do repúdio, né? Repudiou uma vez. A pessoa, ela desenvolve essa fraqueza moral. É uma fraqueza moral. E ela vai semeando situações de divórcio e repúdio e vai multiplicando relacionamentos destrutivos, né? Destruindo o coração das pessoas e se autodestruindo. Não podemos dizer que não existe um caminho de restauração para essas pessoas. Olha só, até essas pessoas que estão tudo errado, fazendo tudo errado, tem restauração. Mas ele é muito difícil, né? Será que as pessoas estão dispostas a passar por esse caminho de restauração? A decisão de destruir um lar pode provocar uma lesão moral permanente, um aleijamento, uma limitação que tende a se impor sobre o potencial dessa pessoa pelo resto da vida. Então entenda uma coisa, toda vez que uma pessoa decide ir para uma situação de repúdio, abandonar a família, destruir a família, desfazer da família, essa pessoa vai carregar sobre ela um espírito de morte, de destruição. Entende? Porque a família é onde tudo começa. Ela destruiu a família. Ela vai carregar sobre ela esse peso, né? Vamos dizer assim, essa brecha espiritual. Olha só o que diz Provérbios 6, 32 e 31. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio, a sua vergonha, nunca se apagará. Ou seja, o homem que adultera, a mulher que adultera, né, é uma pessoa falta de entendimento, destrói a si mesmo. Tá? Destrói a si mesmo. Vamos dar sequência aqui. Satanizar o divórcio. Isso aqui é muito interessante. E tolerar o repúdio. Então vamos chegar a um entendimento. Eu achei muito interessante este exemplo que ele dá aqui. Essa segunda questão é ainda mais importante e enfatiza o preconceito social, o constrangimento espiritual e um estigma existencial injusto que muitos carregam. O aspecto fundamental desta questão reside na tendência adotada pela sociedade em geral de satanizar o divórcio e tolerar o repúdio. Isso ocorre frequentemente no meio eclesiástico. Olha isso aqui, gente. Esse cara aqui, ele atende muitos líderes, muitos pastores. Ele trabalha com essa área de libertação, o pastor Cote. Então, ele conhece os bastidores da igreja brasileira. Se tem alguém no Brasil que conhece os bastidores da igreja brasileira, é o pastor Cote. Tá? E aqui, o que ele está relatando? Isso aqui é a experiência dele. Isso ocorre frequentemente no meio eclesiástico, religioso. Com pessoas que vêm de uma cosmovisão católica ou evangélica biblicamente distorcida, onde o divórcio é muito valorizado e o repúdio é cegamente ignorado, banalizado. Coam o mosquito e engolem o camelo. Tenho acompanhado alguns casos que trazem uma terrível combinação. Uma pessoa doente e imoral em uma posição de liderança espiritual e um casamento de fachada. Ele está falando aqui de um líder que vive uma vida de adultério, vive uma vida promíscua, mas diante da comunidade, ele está casado com a esposa dele, ele está mantendo o casamento. Mas na vida secreta particular dos dois, ele rejeita a esposa. Então aí, nossa, divórcio é errado. Mas repudiar a esposa e tratar a esposa que nem animal é certo. Entendeu? Lembro-me de uma situação onde o pastor pregava duramente contra o divórcio. Mas o seu próprio casamento era uma tragédia. Isso aqui é um fato real. Ele não dá nome aqui, tá? Na sua lógica espiritual doentia, não tinha nenhum problema ele repudiar sua esposa. Aliás, o seu conceito imposto de submissão incluía aceitar passivamente o seu comportamento abusivo. O que não podia era divorciar. Então podia tratar mal a mulher, podia tratar a mulher que nem animal, né? Podia até ter uma vida imoral fora do casamento. Não, mas tinha que manter a aparência. Né? Tinha que manter a aparência. O divorciar não podia, né? Dentro de casa agia de forma indecorosa, extremamente abusiva. Rejeitava, mentia, ameaçava, agredia e até mesmo traía a esposa.
Essas não são situações incomuns para quem trabalha com aconselhamento. No dia a dia, ele estava literalmente matando a esposa na unha. Porém, não se divorciava para manter o ministério, para manter a aparência. Né? Para ele, repudiar é permitido, divorciar é proibido. Olha a incoerência da vida do cara. Desde que não se divorcie, o resto Deus perdoa. Será? Né? Será que Deus tolera um homem que trata mal a esposa, que espanca a esposa, que trai a esposa, mas não divorcia, não quer divorciar? Na igreja, aparentava um santo, mas em casa era um verdadeiro demônio. Precisamos enfatizar que esse tipo de hipocrisia injusta e covarde é o que de fato Deus odeia. Entendeu? Lembra a questão do repúdio e divórcio? É isso que Deus odeia. O repúdio. É você tratar mal o outro. É você desprezar o outro. É você rejeitar. Isso pode acontecer também com a mulher. Tem mulher que despreza o marido. Rejeita. Eu tenho recebido aqui no meu canal depoimentos de homens. Não, fui fiel à minha esposa, nunca traí ela. E ela me abandonou, me deixou, me desprezou. Tem casos de pessoas que já entraram em contato comigo, que a esposa traiu, o marido sabe que traiu, ele confrontou ela não confessa, ela não fala e continua, né, assim, naquela frieza do relacionamento. Então, você vê que quero manter a aparência, quero me manter casado, mas está repudiando o outro. Precisamos enfatizar que esse tipo de hipocrisia injusta e covarde é o que de fato Deus odeia. Tem aversão, como denuncia o profeta Malaquias. É o que li lá em Malaquias no primeiro vídeo. Deus odeia o repúdio. Essa atitude de um cônjuge desprezar o outro. É isso que Deus odeia. Mulheres assim tendem a se auto-resignar por anos e anos em prol dos filhos, ou sequestradas pelo medo, mergulham em uma frustração profunda, até que em algum momento elas não suportam mais e pedem o divórcio. Elas vão lutando. Aí depois, quando elas pedem o divórcio, aí o bonitão fala, não, mas eu não quero divórcio, quem quer o divórcio é ela. Mas é claro, ele é o abusador, ele que trata mal, ele que espanca, ele que trai, ele que é um imoral. E aí quando pede o divórcio, meu Deus. Né? Foi o que ocorreu com a esposa desse pastor. Ele está falando aqui um fato verdadeiro. Só que nesse tipo de situação, ao invés do divórcio cumprir o seu papel de legalizar a dureza e a crueldade do seu marido, acaba sendo usado contra ela pela igreja e sociedade como objeto de mais rejeição. Acaba ocorrendo um abuso duplo, primeiro pelo cônjuge que repudiou e depois pela igreja que estigmatiza a pessoa como divorciada, privando-a inclusive da chance de um novo casamento. Né, que eu estava falando aqui. Obviamente, esses casos precisam ser analisados com uma integridade cuidadosa. Devemos deixar algo muito claro aqui. Precisamos, como igreja, de uma maturidade sacerdotal para julgar cada situação sem cair nessa cilada evangélica, de satanizar o divórcio e tolerar o repúdio. Tenha certeza que Deus não enxerga dessa forma. Ele não sofre desse tipo de miopia. Deus olha o repúdio, o odiar, o rejeitar, o trair, o agredir, o abandonar. O que está em jogo não é o divórcio, mas sim o repúdio. A questão maior não é quem pede o divórcio, mas quem insiste no repúdio. É aqui que está o ponto. Lógico que deve-se evitar de ser a pessoa quem vai dar entrada no divórcio. Mas bem pior que isso seria manter a pose religiosa de não dar o divórcio para sustentar um casamento de fachada, repudiando sistematicamente o cônjuge, fazendo do lar uma sala de tortura e abusos. Infelizmente, em alguns casos, que veremos mais adiante, a única alternativa restante para a pessoa repudiada é legalizar a dureza do coração do cônjuge através do divórcio. Então, o que acontece? Existem muitos casos assim. Quer manter o relacionamento de fachada, o casamento de fachada, tá repudiando. E aí quando a pessoa que sofre, que é repudiada, que é traída, que é abusada, quer sair do relacionamento, tenta partir para o divórcio, essa pessoa é tratada como a errada da história. Entende? E isso acontece. E aí dizem, essa pessoa não pode se refazer, essa pessoa não pode casar, essa pessoa... Quer dizer, então ela podia ficar sendo repudiada o resto da vida. Né? Então, assim, Deus não é injusto, queridos. Deus é justo. Eu tenho um amigo que ele passou por uma situação de divórcio e eu lembro que quando aconteceu a separação dele, ele não queria. Ele não queria. Mas a mulher pegou as coisas, foi embora e meteu o pé. Ele não queria. Entende?
E muitos o julgam. Tiveram lá seus problemas e tudo, mas ele não queria o divórcio. Mas não teve jeito. Beleza, pessoal? Então, vou fazer mais um vídeo falando sobre essa questão de repúdio e divórcio, tá? Pra gente poder entender melhor essa situação, para depois eu falar sobre a questão do segundo casamento, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o Brasil, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.